Imagine viver em uma cidade onde nenhum desejo era proibido, onde a riqueza abria portas para todos os tipos de prazeres e onde as festas se estendiam sem fim, sem que as pessoas se preocupassem com as consequências do dia seguinte. Esse era o cenário de Sodoma e Gomorra, um lugar aparentemente próspero e repleto de luxúria, mas que escondia uma face sombria e cruel. Por trás dos palácios ostentosos e dos grandes templos reinavam a violência, a traição e práticas perversas que desafiavam qualquer noção de moralidade. As mulheres não passavam de mercadorias, crianças eram usadas em cerimônias macabras e os menos favorecidos eram abandonados à própria sorte nas ruas, sem qualquer compaixão. Toda essa depravação seguiu seu curso, até que um evento catastrófico trouxe o fim de tudo em chamas. Mas o que realmente acontecia nesses lugares? Como era o dia a dia de uma sociedade em que o certo e o errado praticamente não existiam? E qual foi a gota d'água que fez essas cidades serem destruídas de forma tão definitiva? No episódio de hoje, você vai descobrir a verdade por trás de Sodoma e Gomorra. Uma história que mistura luxúria desenfreada, poder sem limites e um julgamento inevitável. Prepare-se para mergulhar em um passado repleto de excessos e crueldades, que serve de alerta até os dias de hoje. Ao se aproximar de Sodoma e Gomorra, a primeira impressão era de cidades prósperas e movimentadas. Bastava percorrer as ruas para encontrar barracas abarrotadas de especiarias, metais preciosos e itens vindos de terras distantes. O aroma de pão recém-saído do forno e de carnes assadas pairava no ar, enquanto servos iam e vinham carregando jarros de óleo e vinhos caros. A posição estratégica próxima ao Mar Morto e as terras férteis ao redor asseguravam colheitas fartas de trigo, cevada e frutas, o que atraía comerciantes de lugares tão distantes quanto o Egito e a Mesopotâmia. Com o dinheiro fluindo livremente, homens de túnicas luxuosas exibiam seu status, erguendo casas construídas com pedras polidas e decoradas com tecidos finíssimos. Para os mais abastados, as festas nunca terminavam, repletas de banquetes e música, onde a quantidade de comida e bebida parecia não ter fim. Por trás desse brilho, porém, havia um lado obscuro. A desigualdade social saltava aos olhos. Enquanto poucos ostentavam riquezas inimagináveis, muitos padeciam na miséria, sem receber qualquer auxílio. A cultura local exaltava o poder e o lucro, mas desprezava a empatia e a bondade. Pesos adulterados nos mercados, preços abusivos e fraudes faziam parte do dia a dia dos negócios. Aqueles que não conseguiam honrar suas dívidas estavam sujeitos a serem vendidos como escravos, e as leis beneficiavam unicamente os mais ricos. A aparente civilização avançada de Sodoma e Gomorra também contava com templos grandiosos, nos quais sacerdotes realizavam rituais para deuses pagãos. O movimento de caravanas, vindas de todos os cantos do mundo conhecido, contribuía para a fama dessas cidades como centros de comércio e influência. Ainda assim, um olhar mais atento revelava que a ganância e a corrupção se misturavam à ostentação, corroendo o tecido social. Quem desfrutava da fortuna acreditava estar acima de qualquer punição, como se o julgamento jamais fosse alcançá-los. Mas o destino já estava traçado, e um fim trágico começava a se desenhar no horizonte. A arquitetura deslumbrante podia ser observada em cada canto de Sodoma. Palácios grandiosos, mansões imponentes e praças amplas, tudo feito para impressionar. As residências dos mais abastados eram erguidas com pedras finamente trabalhadas, colunas majestosas e pátios internos adornados com esculturas e mosaicos. Durante o dia, o movimento nos mercados era intenso.
Barracas exibiam joias cintilantes, especiarias raras e tecidos trazidos de terras distantes. Havia até perfumes do Egito e tapetes bordados à mão, produtos que conferiam à cidade um ar cosmopolita. Contudo, quando a noite chegava, as mesmas praças viravam um palco de festas exuberantes e cerimônias pagãs regadas à música, danças provocantes e sacrifícios que escandalizariam outras civilizações da época. Apesar de todo o brilho, a realidade para quem não fazia parte da elite era brutal. Bairros pobres surgiam nos cantos mais afastados, com moradias improvisadas, ruas sujas e sem iluminação, onde a segurança era praticamente inexistente. Nesse ambiente, crimes e agressões aconteciam sem que as autoridades tomassem providências. Juízes e líderes locais preferiam proteger quem lhes pagava subornos, reforçando ainda mais a injustiça. Em Sodoma, atos de bondade eram vistos como tolice e raramente despertavam admiração. Sobreviver dependia de força, influência ou riqueza. Nos distritos mais ricos, templos monumentais se erguiam em honra a deuses pagãos, muitos deles associados à fertilidade e ao prazer. Os sacerdotes exerciam enorme poder político e econômico, recebendo ofertas generosas e promovendo rituais que misturavam religião com práticas imorais. Esses encontros frequentemente envolviam festas opulentas, nas quais a busca pelo êxtase era a principal motivação. Embora alguns moradores acreditassem que tais rituais trouxessem prosperidade, na prática, eles reforçavam a decadência moral da cidade. Outra característica marcante de Sodoma era a ausência de um exército forte. Confiantes na riqueza acumulada e nas defesas naturais ao redor, seus governantes negligenciavam a proteção militar, acreditando que nenhum inimigo ousaria ameaçá-los. Essa presunção se refletia no dia a dia. Os poderosos agiam como se pudessem comprar tudo, inclusive a impunidade para seus erros. As relações familiares se tornavam cada vez mais frias e os vínculos afetivos, quando existiam, eram facilmente rompidos por traições e disputas de poder. Se a situação já era ruim para os habitantes mais pobres, para os estrangeiros que chegavam sem recursos, a situação beirava o desespero. Em muitas culturas antigas, a hospitalidade era um dever sagrado, mas em Sodoma acontecia o oposto. Viajantes sem posses eram frequentemente humilhados, atacados ou até mortos. Essa frieza se estendia a todos os laços humanos. Irmãos traíam irmãos e filhos abandonavam os pais sem remorso. O valor da compaixão havia sido substituído pela obsessão em satisfazer desejos imediatos. Sodoma e Gomorra estavam corrompidas até o núcleo. O orgulho desenfreado contaminava cada camada da sociedade, e tudo indicava que um desfecho catastrófico era apenas questão de tempo. Para muitos, a vida em Sodoma era um festival interminável de prazeres, mas a ausência de amor e empatia deixava a cidade à beira do colapso. Afinal, quando uma nação se alicerça no egoísmo, a ruína não demora a chegar. O dia da destruição nasceu igual a todos os outros. Sol radiante, mercados cheios e templos prontos para mais rituais. No entanto, ninguém imaginava que aquelas seriam as últimas horas de festa e ostentação. A arrogância de Sodoma finalmente encontraria seu limite, provando que nenhuma riqueza protege uma sociedade que ignora a compaixão. A prepotência destruiu Sodoma, mas a humildade nos aproxima de Deus. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: Deus restaura minha vida. Na noite anterior, algo muito estranho aconteceu em Sodoma. 2 desconhecidos chegaram à cidade e logo se espalhou a notícia de que homens violentos planejavam atacá-los.
o que quase ninguém sabia era que aqueles 2 viajantes eram, na verdade, anjos enviados para destruir a cidade. Quando a casa onde eles estavam foi cercada, os moradores exigiram que os entregassem, mostrando mais uma vez a crueldade que reinava por ali. Nesse momento, uma luz tão forte brilhou que cegou os agressores, revelando que o fim de Sodoma estava próximo. Ao raiar do dia, os anjos avisaram Ló, um dos poucos homens justos de toda a região. Era hora de partir com a família e não olhar para trás. Por mais que deixar tudo para trás fosse difícil, Ló não teve escolha. Enquanto ele e seus parentes saíam às pressas, a maior parte dos moradores seguia a rotina normal, totalmente alheia à tragédia que se aproximava. Foi então que o céu começou a escurecer, o ar ficou pesado e, sem qualquer aviso, o primeiro raio de fogo caiu do céu. Em poucos instantes, chamas e enxofre consumiram ruas inteiras, derrubando as construções mais luxuosas e reduzindo os templos a cinzas. Homens e mulheres corriam em pânico, procurando um abrigo que simplesmente não existia. Não importava a classe social, todos enfrentaram o mesmo destino terrível. A fumaça e o calor tornaram o lugar inabitável, e as cenas de desespero se espalhavam por toda parte, sem chance de salvação. Enquanto fugiam, Ló e sua família lembravam-se do alerta: não olhar para trás. Contudo, a esposa de Ló não resistiu à curiosidade e parou para observar a destruição. No mesmo instante, ela virou uma estátua de sal, punida por não conseguir deixar a cidade para trás. Já Sodoma e Gomorra, que antes eram conhecidas pela riqueza e pela festa sem fim, transformaram-se em um cenário de ruínas fumegantes, envolto pelo cheiro amargo do enxofre. Afinal, a cidade que tanto se orgulhava de sua ostentação desapareceu num único dia, deixando apenas uma lição que reverbera até hoje. Nenhuma nação, por mais poderosa ou rica que seja, é capaz de sobreviver quando ignora a compaixão e a justiça. Se essa história fez você refletir, deixe seu like agora e pense sobre como nossas escolhas podem ter consequências duradouras. E se você acha que já viu de tudo, saiba que a traição também é um tema que aparece na Bíblia, envolvendo mulheres que foram infiéis aos maridos. Quer saber o que aconteceu com elas e as lições que podemos aprender? Clique agora em nosso canal e conheça essas histórias. Até a próxima!